Pronto, agora está já acontecendo a gravação. Bom, boa noite, pessoal. Hoje é a nossa unidade 3 do nosso curso de Programação Orientada a Objetos, aqui no Instituto Federal. Hoje eu vou fazer uma pequena revisão em relação a métodos, sobrecarga e reescrita, e outros assuntos ali que eu acho que precisam complementar um pouquinho da última aula, e também falar do assunto propriamente de hoje, que é falar sobre construtores, encapsulamento, abstração e polimorfismo. Nossa aula está prevista para durar 1 hora, talvez um pouquinho mais no máximo, mas por volta de 9, 9h10, 9h20 ali a gente vai ser suficiente. Boa noite a todos. Boa noite, esse ano. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui para passar. Bom, uma coisa que eu queria explicar, que ficou nesse slide aqui da última aula, é que numa classe, pessoal, a gente tem alguns itens, tá? Vocês se lembram que eu estava dizendo que as características ou os atributos, eles são algo parecido, mas na verdade são sim, são variáveis, né? Então a variável, ela tem um tipo, então aqui, ó, o tipo é string, e aqui o nome da variável, que aqui é mensagem, mas ela tem também aqui, ó, um identificador, que é algo que a gente vai estudar hoje em encapsulamento, chamado private, né, que é ou private, como algumas pessoas chamam, ou privado, vamos chamar de privado em português, ficou mais fácil. Mas na hora de escrever é private, tá? É P-R-I-V-A-T-E. Quando a gente coloca na frente de um atributo de uma classe o private, o privado, o que é que vai acontecer? Ela não fica mais disponível, tá certo? Para que a pessoa consiga simplesmente escrever. E aí, o que é que acontece? Aí você vai dizer, pô, professor, mas o objetivo de botar um atributo não é para eu conseguir fazer uma escrita, não é para eu conseguir ir lá e colocar informação? Aí eu respondo, é assim. Porém, a gente tem que fazer algumas coisas, como os métodos setters e getters, que é o que eu vou explicar para vocês, para que eu não possa ter acesso direto a uma variável, porque essa variável, ela poderia guardar aqui, em algum momento, um estado importante de uma transação. Então, imaginem só, numa transação bancária, você está fazendo aqui, você está fazendo a transação e você consegue verificar o código ali, imagine que vocês conseguissem verificar o código e entendesse que você tinha uma variável aqui de pagamento e que o status dela, se você colocasse pago, mesmo que você não estivesse colocando dinheiro, cartão de crédito ou nada, o banco de dados lá na hora, junto com a interface, né, porque ela não tinha colocado um atributo privado, ele ia entender que você pagou a transação, que você pagou uma coisa que você, na verdade, não pagou. Então, é por isso que a gente precisa encapsular, falar um pouquinho de encapsulamento dos métodos. E nesse sentido, o método é quem vai ter acesso ao atributo da classe e não a variável diretamente de lá fora. Aí você diz, não, professor, mas eu quero fazer que ele tenha o acesso. Tudo bem, é uma escolha. Só que em termos de melhores práticas profissionais, melhores práticas, a gente encapsula nesse sentido. Então, encapsular uma classe, encapsular, né, um código, é você criar essas proteções para que ela não seja facilmente acessível fora e que somente um método que faz várias checagens é que pode modificar a mensagem. Então, observem aqui, ó, que eu tenho private, string, message, né, mensagem, aliás, perdão, e eu tenho aqui, ó, o construtor, que eu vou falar daqui a um pouquinho, mas eu tenho aqui, ó, dois métodos, um chamado público, ou seja, ele pode ser visto fora da classe. Void é porque ele retorna vazio. E o nome dele é set mensagem, ou seja, ele coloca lá uma mensagem para ser gravada. E aí ele vai passar por parâmetro, ou uma passagem por parâmetro, um string e uma mensagem M. M é o valor que ele antes atribuiu, né? Então ele vai pegar aqui e vai passar assim, ó, set mensagem está pago, ou eu quero pagar, fazer o pagamento. Então, essa mensagem, ela vai ser passada aqui, ó, do Mzinho, ou seja, o valor que eu escrevi aqui vai ser passado para M, e aí, então, ó, mensagem,
através do método é que vai receber o valor de M. Aí você pode dizer, mas professor, se eu peguei o M, que foi o que eu digitei, e passei de qualquer modo, por que, que eu não fiz diretamente sem precisar de um método? Não, você faz isso porque aqui está explicado do modo mais simples possível. Mas normalmente a gente pega um valor que o usuário digita e faz um tanto de verificação. Aqui a gente não está fazendo porque a gente ainda vai estudar isso mais para frente. Então, conforme a gente for estudar as exceções, né, exceptions, que é como a gente trata o código, aí vocês vão entender por que melhor a gente faz o método set e o método get e não escreve diretamente lá no atributo e pega o atributo, tá certo? Vocês entenderam direitinho isso aí? Pode abrir o microfone e responder. Se não entendeu, eu digo, não, professor, não, estou perdido. Como é que o senhor já começou daí? Pode falar. Eu não entendi, não, professor. Maravilha. Maria, beleza, é bom você falar assim mesmo, tá? Então, o que é que acontece, ó? Uma classe, Maria chegou a ver os vídeos das duas aulas anteriores, ou alguma explicação lá de classe, de objeto? Eu assisti a aula não AVA, gravada. Gravada, né? Pronto, beleza. Então, para não precisar do comecinho, né? Eu vou dar um geral. Então, uma classe... Professor, Oi. eu só estou me confundindo nas classes. Certo. Então, deixa eu dar uma explicadinha bem antes um pouquinho, então, só para todo mundo lembrar de novo. Então, olha só, uma classe, quando a gente... Por que a gente programa de forma orientada a objeto, que é o objetivo dessa disciplina? É porque ela é muito mais organizada e eu utilizo, ou seja, eu reutilizo os códigos muito mais, e vocês vão ver quando eu começar a explicar mais coisas ali, por que isso. Eu reutilizo o código muito mais vezes, ou seja, eu preciso escrever menos código para fazer o que antes da orientação a objeto, uma linguagem normal estruturada, ele ia fazer com muitas linhas. Então, ele conseguia pegar ali 100, 200 linhas de comando num programa que era estruturado, e aí quando ele vai para a orientação a objeto, a gente consegue, em um objeto desse tamanho aqui, como esse que estava sendo mostrado na figura, você consegue aqui consegue fazer isso tudo ali em umas 15 linhas. E aí você usa várias vezes esse mesmo objeto, que vem dessa classe, né? A partir dessa classe. E aí, explicando um pouquinho classe, a gente, para poder entender a orientação a objeto, a gente precisa entender que o programador da época lá, os analistas, quando eles desenvolveram o conceito de classe, eles estavam tentando tornar a observação do mundo real mais próxima do programa do que uma representação somente com variáveis, com funções, com um monte de coisa. Então, ele quis pegar a essência do que era um objeto, do que era uma coisa, né? Uma coisa que existe no mundo real. Então, por exemplo, um carro, né? Um carro, ele é um objeto do mundo real. Vamos dar um exemplo aqui. O carro Fiat Uno é um carro do mundo real. Eu tenho certeza que o carro existe. Eu já vi um Fiat Uno na minha frente. Todos vocês, eu tenho certeza que viram um Fiat Uno. Entretanto, o Fiat Uno, ele participa de uma classe, a gente pode classificar ele como um automóvel ou como um carro de pequeno porte, né, de carro de passeio. Essa classificação, essa classe, ela também é geral, não só para o Fiat Uno, mas também para o Palio, mas também para o Gol, entendeu? Então, todos eles, na verdade, participam da mesma classe carro. O que é que o carro tem de características de atributo? O carro tem uma porta, tem 4 portas normalmente, né? 2 ou 4 portas, ele tem rodas, ele tem, o banco do carro, ele tem o para-brisa, né? O limpador de para-brisa, as setas, o farol. Tudo isso são atributos, são as características dele. E eu sei diferenciar um carro de uma casa. Embora um carro tenha porta e janela e uma casa tem porta e janela, ao olhar um carro e uma casa, eu sei que tem outras características que me fazem, como ser humano, entender o que é um carro e uma casa. Então, a classe, ela surge para poder fazer esse papel do nosso entendimento, do entendimento humano do que são as coisas.
do que são os objetos no mundo real. Mas a classe, aí eu vou dizer uma coisa agora que vai desafiar aí, vai dar um nó na cabeça, inclusive na minha, na de vocês, todo mundo. Eu vou fazer uma afirmação muito louca aqui agora, mas prestem atenção no meu ponto que eu quero provar. Na verdade, o carro, o abstrato de um carro, que serve para todos os carros, ou seja, a generalização de carro, ele é um conceito do mundo das ideias. Então, na verdade, o que é que eu estou querendo dizer? Um carro que tem 4 portas, que tem janelas, né, que tem rodas, é algo que eu somente imagino na minha cabeça. A partir do quê? De todas as observações, todas as vezes que eu vi um carro real. Mas o carro real é o Fiat Uno, é o Palio. Então, na minha vida, na verdade, olha a loucura do que eu vou afirmar agora. Vocês nunca viram um carro nessa classe geral. Vocês nunca viram um carro. O que vocês viram foi um Palio, foi um Fiat Uno, foi um Fusca, entendeu? Foi um Gol. Então, mas a classe carro, ela só existe na nossa ideia, na nossa cabeça, porque nós, seres humanos, somos bons em classificar as coisas. Então, mas a classe é uma coisa muito mais do nosso sentido abstrato do que do mundo concreto, do mundo real. O mundo real, na verdade, a gente tem as coisas. E as coisas, elas são mais específicas do que a generalização de uma classe. Então, a classe, ela é a representação geral de um conceito, de algo que a gente quer explicar. E quando a gente pega essa classe e preenche ela, dizendo, ó, a marca é Uno, tem 4 portas, tem 4 janelas, sei lá, 6 janelas, 6 vidros, tem 4 faróis, tem isso e aquilo, e a gente começa a materializar no carro Fiat Uno, o carro Fiat Uno específico, aquela placa NBZ 2020, aquele carro é específico, aquele carro é um objeto, não é mais uma classe. Ele pegou as características gerais da classe para entender o que é que ele tinha que preencher como requisito, como atributos, e aí sim ele virou um objeto do mundo real, do mundo concreto. Na materialização daquele carro, daquele Fiat Uno, daquele Chevette, daquele Gol, daquele Palio, entendeu? Então, a classe é uma representação geral, de um conceito geral, depois dos objetos dos indivíduos que eu vou querer criar. E eles é que são os objetos reais. É que representam as coisas reais do mundo, as coisas concretas. Vou tentar dar mais um exemplo para ver se na cabeça da gente vai esfriar o entendimento, vai melhorar, né, o entendimento. Quando eu pego um formulário para preencher o seu nome, né, nome, endereço, bairro, aquela história todinha, o formulário em branco, ele é uma classe. Por quê? Porque ali você pode preencher o nome de qualquer pessoa, o endereço de qualquer pessoa, tudo. Então, enquanto ele está em branco, ele é uma classe, porque ele serve para todos. Mas na hora que a Maria preenche Maria Soares Bento, aquele formulário se tornou um objeto concreto do mundo real, que é um formulário ali preenchido, né? Que tem um número, formulário 2525, e esse formulário é só o da Maria Soares Bento, não será mais de ninguém. Por quê? Porque ele se tornou um objeto concreto do mundo real, que veio dessa classe do formulário vazio, o formulário em branco. Beleza? Todo mundo entendeu direitinho isso aí, esse conceito? Mais ou menos. Mais ou menos, Maria. A gente vai ver alguns exemplos, eu vou fazer aqui no NetBeans, aí a gente vai entender um pouquinho dele, tá bom? Estou entendendo assim, ó. Por exemplo, o exemplo do carro. Que o carro, todos os carros têm muitas coisas em comum, Isso. mas cada um tem uma coisa que o outro não tem. Por exemplo, o número da placa dele. Cada carro tem uma placa que é só dele. Não é verdade? Sim, é. Cada um tem um dono que é só aquele dono que está registrado no Detran. Não é verdade? Tipo, também, um exemplo. Não é? Tem Pode- um que não é completo, o outro já é completo, com ar, com tudo. Exato.
Exato, só que assim, mas com ar, ainda assim você pode ter uma quantidade de carros grandes que tem ar-condicionado. Mas quando eu especifico uma coisa que só aquele carro tem, aquele carro é o objeto e não mais a classe. A classe é todos os carros que tem porta, que tem janela, que tem rodas, tá entendendo? É por isso que eu fiz aquela afirmação meio doida ali, mas que na cabeça de nós programadores, ela é verdadeira. Na verdade, a gente nunca viu um carro, conceito carro, de verdade. A gente sabe que ele existe porque a gente consegue imaginar ele na cabeça da gente. Mas o conceito andando no meio da rua, a gente nunca viu. A gente viu o quê? O objeto real. Aquele carro que existe, que tem um dono, que tem uma placa. Sim. Entendeu? Então a classe, ela faz o papel dessa imaginação, desse objeto que não é real, mas que ainda se tornará um objeto, mas que ele vai ter que beber nessa fonte da classe, que ele vai ter que ter todas aquelas características que estão pré-definidas na classe. É como preencher um formulário. O formulário ele está em branco ali, mas eu sei que eu tenho que botar o nome, o endereço, o CPF e tudo. Por enquanto ele não tem CPF, não tem nada, ele é uma classe, porque ele está em branco. Na hora que eu preencho, destaca a folha e tudo, aquela folha com os valores preenchidos, aquilo ali vira um objeto. Tá ok? Tá certo. Beleza. Beleza. Então, olha só, é por isso que aqui, ó, nesse exemplo, ele está dizendo, ó, public class, né? Classe pública. Uma classe, não é o nome que ele deu. Essa classe, ela tem que ter o quê? Ela tem como atributo o quê? É um string, é um texto, chamado mensagem. E ele tem métodos. Ele tem um método aqui, ó, chamado construtor, que é esse método aqui, ó. O que é esse método construtor, pessoal? Toda classe, aí eu vou já explicar para vocês esse conceito que é o conceito de construtor. Toda classe, ela tem um método construtor que pode estar aparecendo, assim como esse aqui, que está explícito, né, que está aparecendo, ou se eu não colocar nada, ele vai criar automaticamente um pelo compilador. O compilador, na hora que estiver transformando esse código da gente em código binário, lá internamente ele vai criar um texto desse aqui. Só que ao invés de ser parecido com esse, ele não vai estar dizendo aqui, ó, mensagem inicial, ele vai estar com isso tudo vazio. E aí ele vai pegar a mensagem e colocar um texto vazio, sem nada, né, para dentro da variável mensagem. Tá? Isso aí é um construtor. Um construtor, dentro de uma classe, é um método, tá? Que ele inicializa os nossos atributos, os estados dos nossos atributos. Inicializar, aí vocês veem nesse construtor que eu estou mostrando aqui, ó, ele tem aqui dentro da mensagem um negócio chamado mensagem inicial. É um texto chamado mensagem inicial. Então, essa foi a inicialização que a gente deu aqui na classe, que quando o objeto passar a existir, ele vai, então, ter isso aqui como mensagem inicial no campo mensagem. Tá ok? E aí eu vou ter aqui, ó, os dois métodos que acessam o atributo, ou seja, os métodos que conseguem, porque ele está privado aqui. E aí eu vou mostrar para vocês em código que de fora a gente não vai conseguir ver esse método, quando a gente fizer ele desse jeito. Tá? Então, para poder fazer isso, eu tenho que utilizar o quê? Ou um set mensagem, ó, que faz com que eu passe uma nova mensagem, ou um método que eu dê um retorno, ó, return, ó, mensagem, que é que eu leia a mensagem. Tá? Então, eu vou agora abrir aqui o NetBeans para a gente brincar um pouquinho com isso. Tá? Eu vou só dar uma passada aqui, para mostrar para vocês mais um exemplo antes de ir para o NetBeans, na verdade. Esse exemplo aqui é do pacote aqui, ó, que eu já peguei esse exemplo na internet, chamado Getter Setter, né? Então ele tem, ó, um público, né, também, ó, classe carro, e ele tem o que, ó, como private, ó, tá vendo? Private, né? Uma string também chamada color, que é cor em inglês. Então, ó, o método construtor dele
Perdão, o método get dele aqui, ó, esse aqui vocês estão vendo que ele não tem um método construtor. O fato dele não ter um método construtor nos diz o quê? É o fato de que ele faz isso internamente, tá? Para ter um método construtor, eu tinha que ter escrito aqui public char, né? E aí fazer uma inicialização ou alguma coisa. Como não tem aqui, esse aqui não tem construtor explícito. Ele tem que ter um construtor e vai ter, mas vai ser dado automaticamente quando a gente fizer o texto ser compilado, tá? O programa ser compilado. Então, ó, privado string color, né? Private. E aí o public, ó, get color. Então o get é o quê? É para eu fazer uma leitura da cor que está lá. Se eu não tiver cor nenhuma, ele foi iniciado como vazio, vai me retornar color aqui, ó. Ele vai retornar vazio. Então, para ele não retornar vazio, eu vou então dar um set color, ó. Set color, vou passar o valor aqui, vamos dizer, vermelho. Então, eu vou passar uma string aqui escrito vermelho. Essa string aqui, ó, que vai estar na variável C, vai ser passada para cá, o vermelho, e o color vai receber, então, o valor aqui que está em C, que eu estou passando, que é vermelho, e a partir daí, vermelho aqui vai ser o color. Quando eu der um get color, ele vai me retornar vermelho. Tá? Ele tem aqui outro, que seria outra variável, né? Modelo, ó. Então, privado também, ó. Atributo privado, string modelo. E aí ele tem o get modelo, que retorna o modelo, e o set modelo, que diz o modelo do mesmo jeito da cor. Então, um exemplo aqui desse carro tem as mesmas coisas. Basicamente, ele tem uma cor, color, e um model, modelo, e aí você pode passar a cor e ler a cor. Somente isso que essa classe faz. Tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui o NetBeans. Deixa eu só tirar aqui a imagem um pouquinho do slide. Opa. Vou tirar a apresentação do slide daqui. E vou colocar aqui na minha tela aqui, ó. E aqui agora vocês conseguem enxergar aqui a imagem do NetBeans, né? Estão vendo aqui a carinha do NetBeans, onde eu estou passando o mouse? Pode abrir o microfone aí, pessoal, e fala aí, porque senão eu não escuto. Oi? Estão me ouvindo, pessoal? Não estou conseguindo ver, não, professor. Na tela? Ó. Pera aí. Mas agora, ó, quando eu mostro a tela aqui, tá vendo a tela do NetBeans aqui, ó? Não sei para os outros, mas para mim, agora que vai aparecer aqui a apresentação. Dá uma olhada se aparece uma tela em branco aqui, ó. Apareceu ou não? Não sei para os outros colegas meus, já que eles não colocam, mas para mim tá bem assim, a apresentação, aí o seu nome e o seu rosto. Não, eu sei, mas essa tela em branco aqui, ó, que eu estou tentando mostrar, ela não aparece, não? É uma tela que tá meio cinza, meio branco aqui, ó. Dá de ver, sim, professor querido. Beleza. Então tá bom. Vou criar então um projeto, ó. Vou criar um projeto Java, uma aplicação em Java. Tá vendo? E aqui eu vou chamar ele de programa. Programa aula. Então, olha só, no meu programa aula, né, ele criou aqui, eu vou então adicionar uma classe principal, uma main class, né, que eu vou chamar ela aqui de principal.
Então, uma classe principal, que é a main, na verdade, né? E vou criar também uma classe que é uma classe comum do Java, chamada de veículo. Pronto. Então, ó, eu tenho uma classe principal e tenho uma classe chamada veículo. Deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouquinho a fonte aqui, a cara dele. Eu estou tentando dar um zoom aqui, pessoal. Deixa eu ver se... mas não está deixando, não. Bom. O importante é que vocês consigam ver, ó. Essa tela, vocês veem agora, ó, isso, o GCN, as letras, você consegue ver ou ela está muito pequenininha? Oi. Maria, você que está me ouvindo aí, está com o microfone aberto. Você está enxergando as letras ou ela está bem pequenininha? Dá de enxergar. Dá, né? Dá, Então, se der zoom. beleza. Então aqui, ó. Então eu tenho uma classe veículo, tá? E aí eu vou então aqui, ó, a primeira coisa dentro da classe, eu vou criar então um construtor, tá? Então, deixa eu ver se ele já vai me dar a dica aqui de construtores, ó. Ele aqui tem uma série de coisas que ele já deixa aqui, né? Então, deixa eu ver se tem o builder aqui. Não tem não, construtor. Então, eu vou pegar aqui, ó. Ah, tem. O primeiro item aqui, ó, é gerar já o veículo que é o construtor, que ele chama aqui generate. Então, ó, ele já fez aqui uma classe que tá vendo, ó, public, veículo, e que não tem, por enquanto, nada dentro dela. Tá? Então, esse aqui é o construtor. Eu vou pegar aqui e vou criar uns atributos antes dela. Então, vou criar aqui 3 atributos, por enquanto. Então, eu vou criar aqui, ó, já, primeiro, sem ser privado, tá? E vou botar aqui, então, string. Deixa eu ver, vou botar assim, né? No veículo modelo, tá? É o modelo do carro. Vou botar também um string. Deixa eu ver, modelo, placa. Aí vou botar aqui int, de inteiro, número de portas, n portas, e int, n rodas, número de rodas. Tá bom? Então, por enquanto, eu não vou mexer aqui no construtor, vou deixar o construtor dele vazio. E, por enquanto, minha classe é só isso. Aí você pode dizer, sim, professor, mas o que é que essa classe aqui, o que é que eu faço com ela? Por enquanto, eu não tenho nada aí, né? Verdade. Por quê? Porque a classe, enquanto classe, ela é só uma coisa de conceito. Ela é conceitual.
Para eu poder fazer ela vir a existir, vir para o mundo real, eu tenho que vir aqui para o programa principal e aqui dentro, ó, onde eu escrevo a lógica, eu preciso colocar algum código para chamar essa classe em um objeto. Então, ó, quando eu digo veículo, ó, veículo, já achou? Aí vou botar aqui carro. Então, esse é o nome da variável, é igual a new, tá vendo? Ó? Veículo. Então, ó, o que é que isso aqui quer dizer? Que do tipo, né, da classe veículo, eu crio um objeto chamado carro, e aí eu vou melhorar isso aqui, eu vou chamar de carro 1. Carro 1 é igual a, inicializa o construtor, ó, new, inicializa o construtor dele, que é veículo. Então, nesse momento, eu passei a criar um objeto no mundo real chamado carro. Eu vou compilar para ver se vai dar erros. Então, programa principal, eu vou botar para lembrar sempre, né? E aí ele vai, o quê? Ele vai compilar. Obviamente, não, ele vai dizer ó, que construiu com sucesso, build sucesso, né? Não mostrou nada na tela, por quê? Porque eu não pedi para mostrar nada. Tá certo? Então, aqui, ó. Professor, Oi. esse programa aí, o Java, como é que eu faço? Depois o senhor mostra para mim como é que eu faço para mim baixar ele. Sim, sim. No computador, né, no notebook, aí do NetBeans. Pronto, eu vou fazer o seguinte. Os últimos 10 minutos da aula eu vou mostrar onde é que vocês vão no site lá para instalar, tá bom? Tá, porque eu consegui baixar o Notepad, mas o Java eu nunca consegui baixar. Não tem problema não. Eu vou explicar direitinho para vocês, tá? Deixa mais uns minutinhos. Eu vou terminar essa parte de classes aqui e aí vou fazendo ela aqui. Aí entre hoje e amanhã, aí hoje eu já falo, mas aí entre hoje e amanhã a gente faz esses tópicos aqui todinho que eu estou falando. Tá. Aí olha só. Agora eu pego aqui, ó, um carro, que foi o objeto que eu criei, ponto. Tá vendo aqui, ó, que lá ele tá deixando eu mexer no número de portas, no modelo e na placa? Por que que ele tá deixando? Porque eu lá não botei o privado. Então, ó, carro 1.modelo é igual a, eu vou botar aqui Fusca. Tá vendo? Ó? Então, de novo, ó, carro 1, ponto. Aí, número de portas é igual a um Fusca de 2 portas. Na verdade, são 3, né? Contando lá com as coisas, mas vou botar assim, que só assim, que fica mais fácil. Então, carro 1, ponto. Aí, número de rodas é igual a 4 rodas. E carro 1, ponto. Placa. Esse exemplo que eu sempre dou, que é de mentira, tá? Esse exemplo, pessoal, não existe, não. É NDZ 2020. Pronto. Aí agora eu vou aqui, ó, para mostrar que existe, tá? Eu vou aqui e digo que ele faça o seguinte, que dê um system ponto out ponto println, né? Carro. Ponto. Modelo. Tá? Aí eu vou dar um copiar e colar bem grandão logo aqui, que é para ficar mais rápido. E vou só sair mudando aqui, ó, que ele mostre. Nome de portas.
o nome de rodas e a placa. Então, o que é que eu fiz, basicamente? Ó? Eu peguei, inicializei a classe num objeto chamado carro1. Por enquanto, a classe está criada errada. Ela está com os parâmetros abertos, né, com os atributos abertos. Então, passei, ó, peguei diretamente, sem precisar passar por parâmetro, e manipulei os atributos dela, e agora vou imprimir. Então, vamos ver o que é que acontece agora quando eu... Vou até levantar aqui, ó. Então, ó, ele escreveu aqui, ó, Fusca, né, 2 portas, 4 rodas e NDZ, aliás, 2020. Tá vendo? Só que aí, ó, olha só, eu volto lá para minha classe, veículo, agora, e digo, opa, o camarada não pode mexer assim, não. Como é que chama? Não pode mexer assim opa, não pode mexer assim, não, no modelo do carro. E, na verdade, nenhum atributo ele pode mexer diretamente. Então, eu venho aqui, ó, boto tudo para privado. Porque somente os métodos vão poder modificar minha classe. Automaticamente, o que é que acontece? Ó? Vou tentar aqui agora construir de novo. Ó a quantidade de erro que vai me dar. Tá vendo? Por quê? Quais são os erros agora? Ó? Eu venho aqui no errinho e ele vai me dizer. Ó. Modelo tem acesso privado em veículo. Então, eu não posso ter acesso direto lá. Tá vendo? Ó? Modelo has private access em veículo. Então, não posso mais passar direto valores. É isso que faz com que eu salve lá a minha transação no banco para eu não poder sair botando 1 milhão na minha conta bancária. É assim que os programadores lá fazem. Então, ó, viram que encheu de erro o programa? Por quê? Porque eu encapsulei, eu fiz um encapsulamento agora. Então, para poder sair do encapsulamento, a única forma que eu tenho agora é criando métodos, tá? Então, eu vou pegar aqui e vou fazer uma inicialização primeiro, que seria uma inicialização, que é o que o construtor automático faz, tá? Então, ó, ele vai pegar e tudo que for string, modelo, ó, ele vai dizer que recebe vazio. Então, isso aqui é uma inicialização na construção, tá? Então, ó, placa também. Não, placa é igual a vazio. E aí, os que são inteiros, ó, N portas, vai ser igual a 0. E o N rodas, né? Vai ser igual a 0 também. Então, ó, eu estou construindo, né, um construtor que atribui valores iniciais às características, né, o que é que eu posso dizer aqui? Aos atributos, ó. Então, os atributos estão encapsulados. Professor, Oi. a Verusca quer entrar. Opa, deixa eu dar uma olhada, porque deve ter feito o sinal. Pede para ela tentar de novo, porque desapareceu o pedido para mim. Ah, tá. Já entrei, já. É que minha internet caiu. Ah, tá. Não, tranquilo. Então, ó, aí você vai lá ver, opa, mas como é que continua o erro? Se eu lá tirei o encapsulamento, por que que continua o erro? Ó? Tá vendo? Ó? Por quê? Porque eu mesmo assim, ao inicializar lá, eu não posso ter esse acesso aqui, ó, direto. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar os métodos aqui, ó, depois de encapsular, depois de fazer a inicialização, eu tenho que poder criar os getters e os setters, que a gente chama. Então, ó, deixa eu ver se ele dá uma opção já de criar aqui. Ó, ele já tem as opções para criar aqui, ó, direto, ó. Então, eu já vou pegar aqui, ó,
clicar em Get Modelo para ele gerar. Tá vendo? Já vou pegar aqui, ó, Get Placa. Já vou pegar aqui Get Número de portas. Já vou pegar aqui Get Número de rodas. Tá? Aí já vou criar os setters aqui também. Então, set modelo. Set placa. Set número de portas. E set número de rodas. Tá certo? Automaticamente ele já fez para mim, ó, a passagem de parâmetro nos sets, ó. Então ele já mandou que quando eu pegar lá, eu vou dizer, ó, set modelo, set placa, set número de portas, set número de rodas, e diz, ó, vocês viram que ele usou o mesmo nome de variável? Como é que ele aqui faz com que isso aqui, ó, seja número de roda igual a número de roda, e ele saiba quem é quem? Quem é o da classe e quem é o parâmetro que eu estou passando? É que ele acrescenta esse diz. O que é diz? Diz quer dizer, na verdade, é isto, né? Este. Que quer dizer esta classe. Esta classe, quem ela é? É veículo. Então, a classe veículo, quando ele diz aqui, ó, diz, ele está dizendo, é a mesma coisa dele dizer, veículo.modelo igual a isso. Tá? Então, é assim que se resume. Então, aí, olha só. Venho aqui para corrigir agora, e ao invés de modelo, de digitar modelo, então, eu passo aqui, ó, set, né? Então, ó, set modelo. Tá vendo? Ó? E aí o Fusca aqui não é mais um igual. Ó. O Fusca tem que ir lá para dentro do parêntese agora. Então, Ctrl X. Clica aqui, ó, e passo o modelo e tira esse igual. Então, ó, já tirou o erro aqui, ó. Tá vendo? Então, ó, set número de portas. E aqui, ó, 2. E apaga o que tá errado. Sete rodas. 4 rodas. E apaga o que tá errado. E 7 placa. Passa a placa. E beleza. Aí vocês vão observar, ó. Poxa, professor, mas olha aqui, ó, os setters, tudo bem. Aí corrigiu a linha agora. Eu setei a informação. Mas por que que eu não consigo imprimir direto o modelo? De novo, porque o modelo é um atributo privado. Então, aqui, eu tenho que, ao invés disso, eu tenho que imprimir o método, né? Get. Então, vai ser o get modelo. Vai ser o get número de portas. Vai ser o get número de rodas. E vai ser o get placa. Tá vendo que tirou daqui todos os erros? Então vamos de novo agora rodar o compilador. Agora, ó, construiu com sucesso e de novo, ó, Fusca, 2 portas, 4 rodas e a placa em DZ2020, por exemplo. Então, ó, o que é que nós já vimos hoje? Já deu 9 em ponto aí. Vamos passar só um pouquinho. Nós já vimos, então, ó, como criar o construtor e para que o construtor serve, que é para inicializar as coisas, né? Como encapsular, colocar a variável oculta para poder a pessoa
modificar direto, entendemos o que é um construtor, que ele é o que inicializa a classe, entendemos o que é um get e um setter, né? O get é, então, para eu ter o resultado lá, retornar o valor do atributo, e o set é para eu poder setar, né, o valor do atributo. E aí eu posso mostrar para vocês uma aplicação bem fácil para você deixar um pouquinho de pensar assim, poxa, mas só para deixar mais complicado o negócio, é que quando eu quero fazer um relatório, tá? E esse relatório eu só puxo informação do sistema, não gravo. Então, na hora de criar esses métodos, eu só criaria os gets e não criaria os setters, o set modelo e tudo. Por quê? Porque eu não quero que ninguém escreva, eu só quero ali que leia. Então, tudo isso é um padrão de programação que traz mais confiança, mais confiabilidade ao software. Tá certo? Então, vou voltar um pouquinho então para o slide agora. Já já a gente volta para o código. Né, essa primeira parte aqui era o que eu queria mostrar para vocês em termos de código. Pronto. Então, ó, deixa eu aparecer na tela aí para vocês. Pronto. Voltou a aparecer o slide agora, né? Por favor, me responda aí no microfone só para eu ter certeza. Sim, professor. Beleza, maravilha. Então, olha só. Então, com isso, a gente já viu, ó, que eu tenho, quando eu tiver um código lá, né, dentro de uma classe, e tiver escrito private ou private, né, private, vocês já sabem que isso aqui é o quê? É o encapsulamento. Então, é a forma como eu protejo alguns atributos, ou até mesmo alguns métodos da classe. Que aí, quando eu protejo o método, somente outro método vai poder chamar ele, tá? Vimos também o que é um construtor. Construtor é aquilo que inicializa a nossa classe. É aquilo que diz os valores iniciais dos atributos e tudo mais. Opa. E aí vimos também como eu passo parâmetro através dos getters e dos setters, né? Então eu vou pular esse aqui, porque esse aqui ele ainda está fazendo, só que sem o nome get e set, tá? Então aqui, ó, construtores, que a gente já viu, né? E aí eu vou falar então para vocês de uma coisa aqui que se chama sobrecarga de método, tá, pessoal? O que é uma sobrecarga de método? Sobrecarga de método é você poder chamar, seja a classe construtora ou outras classes, não precisa ser necessariamente só a classe construtora, mas é você chamar ela com o que a gente chama de várias formas, ou vocês vão ouvir muito essas palavras na vida profissional de vocês, chamar ela dependendo da assinatura, com assinaturas diferentes. Então, observem aqui que eu tenho essa classe carro, ó, aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, public class carro, que tem aqui, ó, como atributos privados, né, ó, a cor, o preço e o modelo. Tá ok? E ela tem, então, o construtor padrão, ou seja, aquele construtor que faz tudo limpo. Então, ó, public carro, fecha parênteses, fecha chaves, né? E aqui o que é que ele criou? Né? Ele criou a classe, quando ela é criada desse jeito, quando ele faz um new puro assim, somente botando os valores iniciais disso aqui. Quando é string, entre aspas, zerado, não tem nada. E quando é valor, ele bota para zero, normalmente. Então, aqui eu não passei parâmetro nenhum. Aí aqui, ó, eu tenho public, de novo, ó, o mesmo nome de método, ó, carro, de novo, abro parênteses, só que agora eu posso passar o modelo e posso passar o preço. E aí eu olho para o código aqui e vejo que quando isso acontecer, a cor vem automático aqui, ó, cor preta. Não sou eu que preencho, mas sim ela vem automático.
tá? Dentro aqui do código, né? E somente o modelo e o preço é o que eu passo. Então, vocês viram que ele escreveu o mesmo método com o mesmo nome, só que com a assinatura, com os parâmetros diferentes. Um não tem parâmetro e o outro tem parâmetro. E quando vocês virem isso dentro dos códigos de vocês, ó, ele ainda tem aqui um terceiro forma, ó, com parâmetro passando a cor, o modelo e o preço. Quando vocês virem na vida profissional de vocês ou nos softwares que vocês estão analisando, isso aqui se chama sobrecarga, tá? O que é uma sobrecarga? A sobrecarga, ela ocorre quando você faz os métodos, seja de construção ou outros, mas que você escreve o método várias vezes com o mesmo nome, somente com os parâmetros diferentes. Aí você pode me perguntar, professor, mas eu posso escrever 2 vezes o construtor sem passar nenhum parâmetro? Não, vai dar um erro. Por quê? Porque só pode ter um construtor com a mesma assinatura. Então, você pode ter vários construtores com o mesmo nome, porém, os parâmetros, a assinatura, vai ter que ser diferente em cada caso. Aí você pode me perguntar, mas professor, por que se faz isso? Só para ter mais código? Não. É porque, dependendo do que, pessoal, vocês podem precisar tratar os parâmetros que estão entrando de uma forma diferente. Então, por exemplo, você pode fazer um método ali de passagem que faça uma checagem de CPF ou de CNPJ. Pensem assim, é um exemplo que não é meio mal feito que eu estou dizendo, mas imagine que eu tenho um método lá que passa o CPF e outro que passa o CNPJ. Digamos que nesse método tenha lá um teste de CPF e um teste de CNPJ. Se você tentar passar o número do CNPJ como sendo o número de um CPF, vai dar errado e vice-versa. Então é por isso que eu preciso poder sobrecarregar. Foi isso que pensaram na época. Lógico, não por causa do CPF do Brasil, mas por outras coisas que poderiam ser do mesmo jeito. Então, como exemplo, eu vou voltar ali para o código para a gente fazer um exemplo de sobrecarga de método, tá? Então, vou parar o slide e vou voltar para a apresentação da tela inteira aqui no NetBeans. Então, olha só, no nosso veículo, eu vou pegar, eu tenho esse construtor que não passa parâmetro, mas aí eu vou pegar, então, e vou fazer um outro construtor passando todos os parâmetros. Então, que pegue um string modelo, né? Opa, acho que é vírgula. E placa, também string. String placa. Tá? Então, ó, esse construtor, eu vou dizer agora que diz ponto modelo e diz ponto placa recebem modelo e placa. Então, ele não vai confundir. Tá vendo? Vocês viram inclusive que quando eu clico aqui, ó, ele entende que está encapsulado também na assinatura, no método, que ele não está marcando esse modelo, nem esse modelo daqui de cima, que ele está marcando só esse, porque encapsulado nesse método aqui, ó, é que está essa assinatura nova. Então, eu tenho veículo e veículo de novo, só que essa segunda assinatura passando 2 parâmetros. Então, vamos testar aqui, ó. Eu vou pegar aqui e vou criar carro 2 aqui, ó. Vou botar aqui, ó, do tipo veículo também. Carro 2 agora é igual a new veículo. Só que agora eu vou pegar, ó, e passar um parâmetro para ele direto já aqui, ó, na criação do método. Então, o modelo aqui eu vou botar 1
1 e a placa eu vou passar deixa eu ver, NZZ 7070. Tá? Então, olha só. E aqui embaixo eu vou pegar, vou copiar tudo isso aqui e vou trocar de carro 1 para carro 2 agora. Vou rodar. E aí agora, ó, o primeiro é o Fusca, que tem 2 portas, 4 rodas, essa placa, e o outro é o Uno, que tem 0 portas, 0 placas, ou 0 portas, 0 rodas, e tem essa outra placa. Então vocês veem que ele aqui ó, escreveu os 2 objetos. Professor, mas por que é que ficou zerado aqui? Ó? Se lembra que lá no construtor dele aqui, ó, eu não passei valores aqui para a porta? Então, ó, para corrigir isso, eu posso passar e criar ainda um outro, né? Se eu quiser aqui, ó, vamos meter construtor aqui para cima. Um outro construtor, só que agora eu passo, então, aqui, ó, int n portas. E um outro int, eu passo n rodas. Tá? E aí aqui, então, eu agora boto diz ponto e diz ponto. E aqui eu passo, então, n portas e aqui n rodas. Então, ó, agora eu tenho 3 construtores. Um que carrega vazio, um que bota somente o modelo e a placa e um que bota todos os parâmetros. Então, posso vir aqui agora e mudar, ó, e criar ele aqui agora com 4 portas e 6 rodas. Vamos botar. Então, ó, agora um com 4 e 6 e a placa. Tá vendo? Ó? Então, ó, já 9 e 13. Então, eu vou dar uma paradinha aqui em sobrecarga, pessoal. Deixa eu ver se eu tinha muito mais coisas. Construtor. Pronto. Aí eu tinha a herança. A herança eu explico amanhã. Já que eu vou explicar esse negócio aqui do NetBeans, tá? Então, ó, deixa eu ver aqui. Então, olha só, como é que a gente vai instalar, ó. Vocês agora veem na tela, né, aqui o navegador, né, que está com a nossa aula. Então, ó, para baixar o NetBeans, vocês vêm aqui e botam, pode escrever NetBeans download, ó. E aí vem no site aqui, ó, netbeans.org, ó. Então, o que é que acontece nesse site? Esse site nos dá algumas opções, ó. Ele mostra aqui, ó, quais são as versões que você pode baixar. Eu, na verdade, eu vou preferir um outro site, tá? Eu vou preferir o NetBeans Apache. Então, eu vou botar NetBeans Apache download, porque ele vai sair num outro site aqui, ó. NetBeans Apache.org. E aí você clica aqui, ó. Aí você tem as versões, tá? Então, ó, ele já tem aqui, ó,
uma versão 12.1, tá? E aí, se você quiser, você pode ir lá e ver essa versão de 12.1, tá? Então, ó, vem aqui, ó, e faz o download. Fez o download, você vai instalar ele lá, e aí ele vai te dar algumas opções. O que eu aconselho para vocês, se vocês quiserem ser mais, assim, entender melhor o que vocês estão fazendo, né? Vocês vêm aqui no YouTube, ó, para poder acompanhar uma instalação. Eu posso até disponibilizar depois na nossa aula ali um vídeo, esse vídeo que a gente achar aqui. Ele bota assim, ó, como instalar o NetBeans 12, NetBeans a parte, né? A parte 12. Então você vai ver, ó, que tem alguns vídeos aqui. Então, sai verificando qual é o melhor vídeo aqui para vocês. Eu vou pegar e vou assistir alguns desses vídeos, e de hoje para amanhã eu coloco para vocês o que eu achei melhor aqui, tá? Mas vocês podem ir assistindo. Vocês vão ver que basicamente fez o download aqui, quando começar a instalar, vai praticamente próximo, next, né? Next, até que ele instala. E aí, se você tiver algum probleminha, normalmente no Windows tudo se acerta, tá? Mas normalmente, se você tiver algum probleminha, você vê algum vídeo também, ó, não estou conseguindo isso. Vai ter vídeo no YouTube que ajuda também. Então, basicamente, pessoal, deixa eu tirar a apresentação. Era essa a nossa aula de hoje. Mais tarde um pouquinho, tá? Quando baixar aqui o vídeo, eu vou colocar essa aula aqui, lá no AVA. Existe já a aula 3 e a 4 lá, que são as aulas dos cursos, do curso que houve no Porto Velho, Zona Norte. Ela tá bem no nosso ritmo, perdão, nosso ritmo não, bem no nosso conteúdo, só que o ritmo tá um pouquinho, ela na aula 3 e na 4, ela já tá mais avançada do que a gente tá vendo. Mas não é um problema. Se vocês quiserem assistir até o ponto que a gente está vendo e dar uma pausa, e o resto assiste depois, também não tem problema. Tá? Basicamente era isso. Eu queria agora dar uma paradinha só para perguntar a vocês de dúvidas, quais são as dúvidas que vocês têm nesse momento, se está tudo mais ou menos tranquilo, ou o que é que vocês querem que eu explique melhor, mais alguma coisa. Foi, Gessiano, eu notei, né, que a internet caiu. Tá meio complicado a internet em Guajará. Eu fico aqui em Porto Velho, então eu sei que eu fico vendo, né? Quem cai, eu não caio porque eu estou em Porto Velho, mas eu vejo que cai bastante em alguns pontos aí de Guajará, dependendo do provedor de internet. Mas então, como é que tá, pessoal? Tá tudo tranquilo? Quais são as dúvidas que vocês têm que eu poderia tirar agora? Ei, professor, eu acredito assim que só quando a gente for para a prática mesmo, praticar talvez hoje, eu vou dar uma olhada no meu, ver se eu consigo fazer essa classe que o senhor estava mexendo agora, aí quem sabe, aí talvez apareça as dúvidas, porque a venda assim não vai aparecer dúvida, mas na hora que a gente for para a prática, que começa a aparecer os erros lá no programinha, aí a gente vai perceber qual é os erros mais fortes, mais frequentes. Beleza. Como é que vocês estão em relação ao exercício que eu passei semana passada, que é para amanhã? Até meia-noite de amanhã, tá tudo tranquilo? O meu tá no caderno. Acho que o senhor falou que podia enviar por foto, né? Pode. Envia a foto, bate as fotos. No celular, se você puder pegar as fotos tudinho e juntar num PDF, é melhor para mim. De resto, o pessoal tá tudo tranquilo? Bom, ninguém... Não, pode mandar em fotos do caderno, tá? Viu, Maria? Se você fez em caderno, escrevendo do exercício, pode ser em foto. Se você fez no computador em Word, eu prefiro que você faça para PDF e aí me manda em PDF. Tá? Eu prefiro o PDF do código. Mas se você, por algum motivo, quis fazer no caderno, pode fazer no caderno também, bater a foto, só que quando bater a foto, transforma em PDF, que é para poder entrar lá no AVA, tá bom? Professor, Oi. até amanhã só é. É porque É eu fiz até só amanhã.
e a 3, aí ficou faltando a 4 e a 5. Eu não estava conseguindo, porque ele falei que eu tava, não Tá? estava conseguindo entender a classe. Não, faça o seguinte, veja com essa aula. Qualquer coisa, se até amanhã tiver algum problema grave, eu vou dar mais prazo. Tá bom? Tá bom, professor. Mas tenta fazer de Obrigada. hoje para amanhã. Tá. Viu, Eu vou fazer só amanhã, porque a internet aqui é lenta em casa. Só no meu trabalho que a internet é melhor. Tá bom. Gessiane, você perdeu agora. Caso algum de vocês não tenha conseguido fazer o trabalho, amanhã eu vou dar mais um prazo, um pouquinho, tá bom? Mas se quiser terminar, é melhor para mim. Até amanhã. Bom, pessoal, se vocês não têm mais dúvidas, se tiver mais dúvida aí, abre o microfone e grita. Se não tiver mais dúvida, eu vou, então, me despedir de vocês, agradecer pela participação e encerrar a gravação. Beleza? Ok, Obrigado a vocês pela participação. Um abraço a todos, até amanhã. Amanhã, nesse mesmo horário, tá? Das 8 às 9, aí eu continuo essa aula falando, eu vou falar um pouquinho de polimorfismo, herança e o restinho do conteúdo aí que faltou de terminar agora, tá? Sim.